Isso é certo ou errado? Bom ou ruim? Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Essas perguntas permeiam a reflexão sobre dois termos: ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significasse a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, moral e ética são conceitos distintos. Vejamos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Isso é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral. Quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto. Quando seu chefe lhe solicita muitas tarefas com um prazo impossível de cumpri-las durante vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. Entre colegas. Há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-las para nenhum colega de equipe. E para completar, nas suas férias, ele adianta tudo para ninguém fazer. Isso claramente é uma conduta antiética e precisa ser mudada. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Num país, por exemplo, sacrificar animais para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ao qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente a conduta antiética é também ilegal, ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento, estatuto ou diretrizes profissionais. O patrão que xinga o empregado na frente de estranhos está agindo de forma antiética, submetendo-o à vexação. Ética versus moral. Ética é o princípio. Moral é a conduta. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultura. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Ética é teoria. E moral é prática. Confuso, né? Um pouco. Mas vamos resolver esta questão esclarecendo os dois temas, sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.